Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Capítulo A Outra Parte da História, primeira parte. Uma das coisas que você nunca soube é que temos um amigo em comum desde o início. Alex olha para mim com expectativa e eu estou perdida. Temos? Tento puxar pela memória, mas não consigo fazer nenhuma associação de imediato. Quem? Ravi. Meu coração dispara quando escuto o nome conhecido. Alex e Ravi são amigos? Como assim? Isso não faz o menor sentido. Alex apenas confirma, vendo minha expressão de choque, e continua sua misteriosa história. A tal parte da história que eu não conheço. Eu hospedei Ravi há 4 anos lá em casa, e continuamos bons amigos desde então. Você quase descobriu isso antes, mas por ironia do destino, parou de ler os meus depoimentos antes de chegar ao dele. Revela para minha completa surpresa. De fato, eu parei na leitura do 20º depoimento de Alex quando fui me informar a seu respeito. Tínhamos combinado que quando ele voltasse de sua viagem ao Brasil, ele ficaria lá outra vez por alguns dias antes de pegar a conexão de volta para a Índia. Lembro que Ravi comentou comigo que faria conexão na Inglaterra antes de voltar para a Índia. Na época, isso não me pareceu tão relevante como parecia agora. Isso é totalmente relevante. Ele chegou falando maravilhas sobre o Brasil e sua viagem, e ficou me dizendo repetidas vezes que eu tinha que conhecer e tal. Mas não dei muita bola na hora. Nunca fui muito de viajar. Eu gosto até. Mas por causa do meu irmão é difícil, você sabe. Justifica e sei bem disso. Foi uma saga até Alex confirmar sua viagem para cá. Nessa mesma noite, porém, eu entrei na sala e Ravi estava lá, sentado na mesa, concentrado, enquanto escrevia o seu depoimento. Me aproximei dele e vi sua foto aberta na tela. Você parecia brilhar num sorriso mais verdadeiro e lindo que eu já havia visto em toda a minha vida. Eu fiquei fascinado. Antes que eu pudesse raciocinar, me vi perguntando a ele: quem é ela? Me recordo que Ravi mandou mesmo um depoimento um dia depois de sua partida e junto dele me enviou a foto que tirou de mim no sambódromo. A foto que eu sorria com a maior felicidade do mundo, de olhos fechados, os braços abertos, o cabelo todo bagunçado. A foto que ele tirou de surpresa e me disse com orgulho: agora eu te vejo. O que Ravi disse? Pergunto ainda mais curiosa com o rumo dessa história. Acho que a primeira reação dele foi rir da minha cara de embasbacado ou coisa assim. Mas depois falou com aquele jeito estranhamente premonitório dele. Eu sabia que vocês eram a cara metade um do outro. Eu olhei ainda mais confuso e assim ele me explicou que você foi a última anfitriã dele do Brasil e que conforme foi te conhecendo não conseguia parar de pensar em como éramos parecidos. Não, a palavra que ele usou não foi essa. Era algo como compatíveis. Isso, ele disse que nós éramos totalmente compatíveis. Essa informação ativa a minha memória de novo. É verdade. Ravi me disse aleatoriamente uma vez, na quadra da escola de samba, que eu era compatível com um amigo dele. Na hora não dei muita importância. Achei que tinha sido apenas um comentário isolado, despretensioso. Nunca imaginei que justamente esse amigo estaria à minha frente hoje e seria mesmo o cara dos meus sonhos. Ele disse algo assim para mim também, divido com Alex, perplexa com a junção das peças do quebra-cabeça. Ele sorri balançando a cabeça. Claro que disse. Posso ver que Alex não se surpreende com a informação, como se isso já fosse totalmente previsível de Ravi. Entendo bem, esse indiano tem mesmo uma intuição assustadora. E aí? Questiono ansiosa para saber a continuação. O que aconteceu depois? Aí ele me contou seu nome, Vanessa Zandrini. Repete com admiração no tom ao dizer o meu nome. E que você era alguém realmente fantástica, impossível de descrever. Só isso, exatamente essas palavras. E acrescentou que o Rio era um lugar lindo, uma cidade maravilhosa, que eu deveria visitar e que tinha certeza que o agradeceria no futuro pela sugestão. Depois se levantou do computador e, avisando que ia dormir,
foi para o quarto de hóspedes. E assim eu me sentei ali e encarei sua foto ainda aberta na tela, completamente hipnotizado. E ele gritou lá de dentro: tire todas as suas fotos de perfil antes de falar com ela. Parecia até que ele já previa o que ia acontecer. Às vezes eu penso se ele de fato não sabia. Fico pensando se Ravi não estava consciente de que eu estava por perto quando abriu sua foto, como se já esperasse que ela fosse me trair. Se ele não sabia que conversaríamos por noites até que ficasse claro quanto éramos compatíveis e que eu acabaria me rendendo e vindo aqui para te conhecer. Meu coração bate forte contra o peito. Eu nunca imaginei que a nossa história fosse tão complexa assim. Balanço a cabeça aturdida. É inacreditável. Tudo isso é mesmo inacreditável. Filho da mãe. Eu xingo de repente a lembrança de Ravi rindo quando eu disse que trabalharia até numa fazenda durante uma de nossas conversas. Foi por isso que ele chegou a se engasgar naquela hora. Sua cabecinha de guru já antevendo tudo. Aquele indiano cheio de palpites e segredos. Eu vou esganar ele quando tiver a chance. Alex me olha confuso. Você está zangada comigo? Não, não é você. O tranquilizo rápido, desfazendo a confusão. Ravi, ele também jogou comigo, aquele safado. Revela inconformada por ter sido passada para trás e acrescenta a pergunta que me coça os lábios. Mas por que você acha que Ravi te falou para tirar suas fotos do perfil? Fico triste de ele achar que eu poderia me interessar por você só por causa da sua aparência. Achei que ele me considerasse melhor que isso. Alex ri embaraçado. Não, ele não fez isso por você, Vanessa. Foi por mim. Ravi costumava dizer que eu vivia intocado naquela fazenda com medo de ser visto. E ele tinha razão. Eu sempre evitei relacionamentos sérios desde a morte do meu pai. Não é que eu tenha virado monge ou coisa assim. Quando Blake ia dormir na casa de um amigo, eu saía, eu ia para um bar, bebia, ficava com alguém. No dia seguinte eu voltava para casa e seguia a vida. Ravi falava que eu vivia de noites vazias. A verdade é que eu não tinha o menor interesse em me relacionar, porque eu sabia que aquelas garotas ficavam comigo por causa da minha aparência, e não porque eu era uma boa pessoa. Isso me fazia sentir meio que um impostor, sabe? Não estou falando que é horrível parecer bem aos olhos dos outros, mas às vezes você é resumido a isso. E eu comecei a acreditar no fato de que eu era só isso, de que eu só valia para isso. Então veio você e o fato de que passamos diversas noites conversando e criando tanta afinidade, sem sequer você ter visto a minha aparência para te influenciar em continuar com isso. Isso fez eu me sentir realmente visto. E Ravi estava certo. Eu precisava mesmo disso. Saber que alguém podia me querer, não só porque eu sou bonito, mas por algo além disso. Eu queria alguém que realmente me visse como eu sou, mais complexo do que um teorema de matemática e que ainda assim quisesse ficar comigo. E você foi essa pessoa. Você me fez acreditar que talvez eu fosse alguém que valesse a pena conhecer a fundo, afinal. Claro que você vale. Eu seguro sua mão com carinho. Você é uma pessoa maravilhosa, Alex. Obrigado. Ele sorri caloroso para mim e beija minha mão com doçura. Agora eu sei disso. Então tudo isso começou quando você viu a minha foto. Recapitulo ainda desnorteada. Alex balança a cabeça confirmando. Sim, confesso que a minha primeira atração foi pela sua foto. Você parecia um anjo. Ele ri sem jeito e eu aperto sua mão mais forte. O mais engraçado é que eu fui sincero desde o início e você sequer percebeu. Eu te contei sobre isso quando nos falamos pela primeira vez. Lembra o que eu respondi quando você me perguntou como encontrei seu perfil? A lembrança me acerta em cheio. Eu arco segurando uma risada. Você disse que viu minha foto e ficou curioso. Isso. Ele se diverte com seu segredo sendo finalmente revelado. E então você me perguntou se eu gostei. E você disse que era uma bela foto. Completa abismada com a lembrança. Eu achava que você estava falando do meu sofá, seu safado. Eu sei disso. Ele se diverte com a minha cara de espanto. Com todo respeito ao seu avô, eu gosto muito daquele sofá. Mas não foi por causa dele que eu peguei um avião para o Brasil. Eu olho num misto de perplexidade e fascínio. Por que você não me contou isso antes?
Você ia me achar um stalker. E você não é? Faço graça implicando. Prefiro chamar de romântica moda antiga. E para o seu governo, desde que cheguei aqui, é você que não para de me assediar. Nossa, certo? Ele me encara com sobrancelha erguida e eu dou o braço a torcer. Alex está certo nesse ponto. Foi uma atração recíproca no final das contas. Eu também estava totalmente curiosa com ele desde que o conheci. Sem sequer ter visto seu rosto, eu já sabia que gostava dele. Até pessoas próximas, como Dona Josefa e Nanda, notaram como eu ficava feliz quando conversávamos. Tínhamos algo especial. Na verdade, ainda temos. Mas você viajou da Inglaterra até aqui. Considero a realidade de forma objetiva. Digo, ok, era uma foto legal, mas não há garotas bonitas em Londres também? Milhares, afirma sorrindo. Capítulo A Outra Parte da História, segunda parte. Eu não entendo. Eu balanço a cabeça confusa. Se podia escolher qualquer garota lá, por que foi escolher justo a mim, uma garota a milhares de quilômetros de distância? Os homens do seu planeta cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Ele cita o trecho do Pequeno Príncipe, olhando para mim com expectativa. E, no entanto, aquilo que eles procuram pode ser achado numa rosa só. Completo a frase com um sorriso. A gente só ama aquilo que nos cativa, Alex explica, tocando de leve minha bochecha. E você, Vanessa, me cativou como ninguém. Primeiro com uma foto radiante, depois com longas noites de conversas, confissões e risadas sinceras, até que eu percebi que você era mesmo a única no mundo para mim. Você tem que entender que eu não planejei gostar de você. Na realidade, eu estava tentando provar justamente o contrário, que Ravi estava errado, mas admito, quebrei feio a cara. Você me quebrou, na verdade. Se você fosse só a foto, ok, você era linda sim, mas não era motivo para eu fazer as malas e partir para o Brasil. Eu não teria feito isso. Foi toda essa cumplicidade que criamos e a admiração que passei a ter por você que me fez ver que isso era diferente, que você era especial. Só então eu tive certeza. Certeza ao ponto de te fazer pegar um avião e vir aqui me conhecer? Ele revira os olhos. Uma coisa que você não sabe é que minha mãe era completamente apaixonada por Paris. Ele conta, a lembrança tocando seus olhos. Desde adolescente, seu maior sonho era conhecer a cidade das luzes e fazer um piquenique naquele campo embaixo da Torre Eiffel. Mas naquela época não era tão fácil quanto é hoje. Ainda não existia o Eurotúnel que ligava as duas cidades por trem. As opções de viagem não eram tão em conta, eram mais demoradas e ainda tinha hotel e tudo mais. Ela dizia que não dava, que era caro, que não tinha tempo. Anos se passaram e às vezes, quando ia ao centro da cidade com meu pai, minha mãe voltava carregando uma toalha de mesa francesa com todos aqueles bordados delicados. Eu sabia que ela se lembrava do seu sonho outra vez e por impulso a comprava, imaginando como seria viver aquela ideia, reacendendo o seu desejo. Então minha mãe morreu, jovem demais ainda, e eu e meu pai fomos arrumar as coisas dela para levar para a doação. Eu abri uma de suas gavetas e lá encontrei não algumas, mas dezenas de toalhas empilhadas. E fiquei abismado ao perceber que com o que gastou em somente algumas delas, minha mãe podia ter feito sua sonhada viagem a Paris. Ele olha para mim com intensidade e explica. A realidade é que a vida não espera. Eu não quero viver colocando falsas prioridades na frente dos meus sonhos. Eu não quero ser a pessoa que coleciona toalhas. Eu quero ser aquele que vai a Paris. Eu poderia ficar com 1.000 garotas em pubs e festas na Inglaterra, mas nenhuma delas seria igual a você. Porque você, Vanessa, você é a minha Paris. Eu pressenti isso no instante que te vi pela primeira vez, em um retrato, com um sorriso tão incrível que me fez sorrir também, sem pestanejar, sem planejar, sem pensar. Eu soube que desejava ir até você no momento em que descobri que você existia. E eu vim. A declaração é linda e inesperada. Me toca no fundo. Eu choro de alegria outra vez. Nem em meus sonhos mais inspirados eu imaginei que um dia um amor assim tão intenso pudesse bater à minha porta. Eu achei que isso só acontecia em filmes e livros, não na vida real, não comigo. Mas aqui está ele, um amor que eu não esperava, mas que está vivo, pulsante, ganhando espaço, me surpreendendo. Eu encosto minha testa na dele e sussurro a milímetros de seus lábios. Por que você não me falou nada disso antes? Eu nunca menti. Ele se defende divertido, a testa apoiada na minha.
sua respiração fazendo cócegas na minha boca. Só omitiu, a ponto significativa, levantando o olhar para ele. Sim, um pouco. Contesto essa avaliação, erguendo uma sobrancelha. Ok, nos detalhes principalmente. Não desconto, eu não queria te assustar ou criar expectativas. E nisso só você sabia no que estava se metendo. Ele remexe desconfortável na cama. Bem, eu não tinha certeza se ia rolar, Vanessa. Quem poderia? Sabe, não podia ser nada, não podia dar em nada. Ravi poderia estar completamente errado. Imagine se eu tivesse aberto isso logo com você, chegasse aqui e não sentisse nada. Ou se até sentisse, mas você por sua vez não correspondesse. Você se sentiria confortável em me dispensar com a mesma naturalidade, sabendo que vim até aqui por sua causa? Eu me sentiria? A verdade é que eu não faço ideia. É uma situação muito desconfortável lidar com a expectativa do outro e eu não desejava isso para você. Não queria que você pudesse se sentir pressionada a ter algo comigo só porque eu vim de longe te conhecer, entende? Eu queria só se fosse de verdade. Não aceitaria menos do que isso. Você não queria que rolasse algo por compaixão, certo? É confuso, mas eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Ele concorda com um aceno de cabeça. Eu fiz uma viagem sem garantias. Sabia muito bem disso e estava disposto a correr o risco. Se não tivéssemos química alguma, ou se você demonstrasse que não queria nada comigo, eu estava disposto a não te dizer nada e voltar para casa sem que você sequer percebesse como isso era importante para mim. Eu passaria pela frustração toda sozinho, mas na prática não foi fácil assim. Porque me apaixonei, Vanessa, e eu nunca imaginei como seria difícil me apaixonar e me ver de mãos atadas para tomar a iniciativa. Nesse ponto eu tenho que contestar. Calma aí, mas você deve ter notado o que eu queria. Eu estava visivelmente a fim de você, Agnes. Não era como se você estivesse sendo terrivelmente rejeitado. Ele me olha com um olhar contido, com um humor contido. Não sendo nada modesto, eu sei que eu sou um cara bonito, Vanessa. Ele ri embaraçado com a sua própria declaração e eu reviro os olhos com isso. Mas quando deparei com você e toda a sua ideia, eu fiquei inseguro de não ser o suficiente. Não me leve a mal, é que sempre foi. Então eu te perguntei se a aparência importava em uma das nossas conversas e você disse. Depende. Completo agora, entendendo aquele papo louco do bar de horas atrás. Beleza conta se for para ficar por um dia, mas para namorar, para ser real, não. Um cara não ganha meu coração só por ser bonito. Ele confirma com um aceno de cabeça. Você não imagina como eu fiquei com isso na cabeça. Em geral, esse era o meu trunfo. Nunca nenhuma garota me conheceu de verdade como você me conheceu. Quando cheguei e vi que tinha um efeito físico forte sobre você, eu gostei de ter isso, não minto. Mas ao mesmo tempo, eu não queria ser só isso, entende? Eu não queria que me desejar fosse a única forma de envolvimento que você tivesse. Eu queria isso e queria mais ao mesmo tempo. Eu queria o pacote completo. Então você fez esse mise-en-scène todo para saber se seus sentimentos eram recíprocos. Sim, eu fiz. Eu não queria ficar contigo, eu queria que você realmente gostasse de mim pelo que eu sou. Eu precisava ouvir isso de você. Espertinho. E assim deixou o trabalho todo nas minhas mãos. E você, por sua vez, também não me ajudou muito, não é? Eu te dei condição diversas vezes e você nada. Ei, eu tentei te beijar aquele dia na Lapa. Ele nega com um aceno. Daquela vez não conta, você estava bêbada. Eu não ia ter o meu primeiro beijo contigo bêbada. Que tipo de homem eu seria se me aproveitasse disso? O tipo Vitor, eu penso. Compreendo que foi por isso que Alex disse que naquela noite não foi como ele esperava. Ele esperava que nos entendêssemos, mas eu bebi demais e estraguei o momento. E em minha defesa, ele continua com um sorriso crescente em seu rosto. Quando eu finalmente reuni coragem para me confessar ontem lá na praia, você me veio com aquele papo louco de que me ensinou a cozinhar. Deus, eu não sabia onde enfiar a cara. Pensei, já era, não tem mais o que fazer, vou fazer as malas. Eu rio com vontade quando escuto essa confissão. Eu realmente falei isso. Eu jurava que ele estava me provocando de novo, eu estava só antevendo a graça, ué. Quem mandou me zoar tantas vezes antes, eu implico. Fiquei calejada. É, até que foi merecido. Ele dá de ombros, achando graça, e me olha em seguida. Isso é tudo muito estúpido, eu sei, mas a verdade é que você é diferente e eu não estava preparado para você. Não é estúpido.
Eu corrijo, roçando meu nariz no seu. É romântico. O que me contou hoje foi a história mais romântica que eu já ouvi na vida. A minha história de amor. Tem noção de como isso é louco? E o que eu ganho agora que eu parei de jogar e te mandei a real? Ele pergunta, me puxando para perto de si, os braços fortes me envolvendo de novo. Eu faço charme. Antes de tudo isso, eu estava pensando em te beijar. Mas agora que eu sei de toda a sua expectativa, confesso que quem está insegura sou eu. É muita pressão num beijo. Ele dá uma risada e nos olhamos como tolos apaixonados. Dizem que o amor faz isso com a gente, e é verdade, ficamos bobos. Uma bobeira boa, inocente. Alex carinhosamente pega uma mecha de cabelo rebelde e a coloca atrás da minha orelha. Levanto meu rosto em direção ao dele, e ele se aproxima e me beija, com doçura, com admiração, com amor. Um beijo que desperta todos os meus sentidos, como se fizesse florescer um jardim de rosas bem no meio do meu coração, brotando no terreno fértil que cultivei para poder nutrir um sentimento saudável. Eu me saí bem? Pergunto brincalhona quando ele separa os lábios dos meus, me fitando com um sorriso no rosto. Eu poderia viver disso. Eu sorrio lisonjeada com a resposta. Dizem que o amor é exagerado mesmo, ou talvez sejam só os ingleses. Alex se levanta e se curva como um cavalheiro. Agora, madame, é melhor eu me retirar para você poder descansar. Tenha uma boa noite. Eu vou ter, assinto feliz. Realmente estou exausta e preciso dormir depois de tudo que passei. E você, terá bons sonhos? Terei, ele confirma encabulado. Mas não serão melhores que a realidade. Meu coração mal cabe dentro do peito. Ah, se lembra, eu quase me esqueci disso. Ele se aproxima e tira do bolso um pequeno objeto e coloca sobre a minha mão. Seu presente de aniversário. Eu olho para o objeto e gargalho alto quando vejo que é um pote de vidro com uma barata de plástico dentro. Muito engraçado, Alex. Debocho fingindo indignação, mas por dentro estou rindo muito. Alex tem um ótimo senso de humor e eu adoro isso nele. Não vai abrir? Prometo que a baratita não vai fugir. Garanti isso colando ela bem no fundo. Eu olho de novo para o pote com desconfiança, tentando entender o que ele quer dizer. E não vejo nada aparente além da barata. O abro. Só então descubro que preso embaixo da tampa de metal há algo escondido. Um papel de seda dobrado. O essencial é invisível aos olhos, lembra? Alex ri para mim e meu coração acelera. Eu descolo o papel dali e, intrigada, o abro com cuidado. Dentro dele, encontro um bonito colar de prata com um pingente de anjo. É lindo. Você gosta? Foi a dona Josefa que me ajudou a escolher. Revela, me surpreendendo outra vez. Como assim? Quando isso? Não me pergunte exatamente como. Acho que foi meio de mágica, sei lá. O fato é que ela entendeu quando bati na porta dela na quarta e tentei explicar que queria ajuda para comprar o seu presente de aniversário. Assim, nós dois fomos juntos a uma joalheria e eu vi esse pingente no mostruário. Já ia pedir à vendedora para trazer o de uma anja mulher, porque você me parece um anjo, quando a dona Josefa negou, bateu o pé toda determinada, insistindo para eu ficar com esse. Ângelo, ela falou, e só então me lembrei de que era esse o nome de seu avô. Ela estava certa, tinha que ser esse. Fico feliz que tenha mesmo gostado. São detalhes, apenas detalhes que fazem toda a diferença. Eu amei. Um beijo de novo em agradecimento. Boa noite, Alex. Durma bem, Vanessa. Me dando um último olhar, Alex apaga a luz e deixa o quarto, fechando a porta atrás de si. Eu suspiro feliz e exultante e me jogo na cama, sentindo borboletas voarem livres em meu estômago. O amor é um sentimento maravilhoso.